Bem-vindo à sétima aula nessa série, nesse curso sobre a Teologia da Aliança, a introdução à Teologia da Aliança. Na última aula e na sexta aula, nós falamos sobre a segunda parte, sobre as manifestações históricas da Aliança. E agora, nessa aula, eu vou falar sobre as manifestações históricas da Aliança com Moisés, Davi e Cristo. Então, é a última parte a última aula nessa primeira parte desse curso, e no próximo futuro vamos adicionar mais aulas para terminar o trabalho desse estudo sobre a aliança, falando sobre a história da teologia da aliança e outros assuntos também. Mas, por agora, é a última aula nessa parte do curso. Eu vou começar essa aula falando sobre Moisés e a aliança da lei. E na aliança mosaica, não é a lei que é preeminente, e sim a aliança. E isso faz uma diferença. É importante destacar esse fato. Historicamente, Israel já estava numa relação pactual com o Senhor através de Abraão. O Êxodo começa com o Senhor lembrando sua aliança. E nós lemos em Êxodo capítulo 2, 23 a 25. Êxodo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Foi somente depois que Deus resgatou a Israel do Egito que o pacto da lei do Sinai foi administrado. Portanto, o pacto é o conceito maior, sempre tendo precedência sobre a lei. O pacto é o que liga as pessoas. As estipulações jurídicas representam um modo de administração do vínculo da aliança. E originalmente estabelecido sobre Adão, confirmado sobre Noé e Abraão, a relação da aliança, a relação pactual renovada sobre Moisés, não pode incomodar o compromisso contínuo de Deus por sua ênfase na dimensão legal do relacionamento da aliança. Em outras palavras, a lei não toma o lugar da aliança, do pacto. E agora, há uma continuidade entre a aliança mosaica e as administrações anteriores da aliança. Então, o que é distintivo sobre essa aliança? Conforme O. Palmer Robertson, esta aliança mostra a sua distinção como um resumo exteriorizado da vontade de Deus. Os patriarcas estavam conscientes da vontade de Deus em termos gerais e ocasionalmente receberam revelações diretas da vontade de Deus. Deus falou diretamente com eles. Mas sobre Moisés, um resumo completo da vontade de Deus foi explicitado. As 10 palavras da aliança resumem a essência da aliança mosaica. Em Êxodo 34, versículo 28, nós lemos: E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Deuteronômio 4, versículo 13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Vos anunciou ele a sua aliança. Deuteronômio capítulo 9, 9 a 11. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizer convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus.
E nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as duas tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Então nós falamos não somente sobre os 10 mandamentos, mas mais especificamente sobre as 10 palavras da aliança, que é o termo preferível. E esta aliança da lei nunca pretendia sugerir que o homem, pela perfeita obediência moral, pudesse entrar no estado de bem-aventurança pactual garantida. O sistema sacrificial era parte integrante da lei mosaica. E a presença desse sistema sacrificial indica uma consciência da distinção entre os tratos de Deus com o homem na sua inocência e com o homem em seu pecado, o homem pecaminoso. Esta aliança da lei não anulou a aliança da promessa, nem ofereceu uma alternativa temporária à aliança da promessa. A aliança da promessa feita com Abraão foi vigente desde a sua inauguração até o presente. E agora eu quero falar sobre o lugar da aliança da lei na história da redenção. E há 3 aspectos desta aliança que mostram como essa aliança se enquadra no cenário bíblico-teológico apropriado. 3 aspectos. Primeiro, a aliança da lei está relacionada organicamente à totalidade dos propósitos da redenção de Deus. Significa que a lei é significativa em todas as administrações antes de Moisés e em todas as administrações subsequentes a Moisés. Sempre há lei. Em segundo lugar, a aliança da lei está relacionada progressivamente com a totalidade dos propósitos redentores de Deus. Primeiro, o progresso da revelação não pretende sugerir que a revelação seja sempre deficiente em qualquer aspecto. Pelo contrário, a progressividade da revelação bíblica reconhece corretamente a manifestação mais completa da verdade de Deus em cada época sucessiva. Em segundo lugar, a aliança mosaica é um avanço além de tudo o que precede na sua nacionalização do povo, a criação dessa nação unida, o povo de Israel, o povo da aliança, na abrangência e no seu significado tipológico. Ao mesmo tempo, a aliança mosaica é inferior a tudo o que se segue. Representa uma fase menos madura da manifestação dos propósitos de Deus na redenção do que tudo o que se segue. Então nós vemos esse desenvolvimento, esse progresso. Nós falamos sobre a história da redenção e o progresso dentro dessa história, que é muito importante ter em mente quando nós pensamos sobre a revelação da redenção de Deus e como ele se revela na Escritura. Em terceiro lugar, essa aliança revela menos da verdade de Deus do que a aliança davídica ou a nova aliança. Em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo mostra claramente que a aliança mosaica da lei é menor do que a nova aliança que a sucedeu, usando 3 símbolos que incorporam uma verdade primária sobre a antiga aliança. E ao mesmo tempo fornecem uma base de comparação com a nova aliança. E ele fala sobre o símbolo da glória do rosto de Moisés, em 2 Coríntios 3, versículo 7. Ele fala sobre o símbolo do desvanecimento da glória do rosto de Moisés, 3, versículos 7 e 13. E também o símbolo do velamento do rosto de Moisés. Então,
essas três fases aqui. Capítulo 3, versículos 12 a 15. E finalmente a aliança da lei é consumada em Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 17. O Senhor disse que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. Por sua vinda, ele realizou todos os propósitos de Deus na entrega da lei. No Sermão no Monte, Jesus mostrou-se o novo legislador, o novo doador da lei. Ele se revela como alguém maior do que Moisés, que pode dizer, eu vos digo, em Mateus 5, versículo 22, etc., em vez de relatar uma revelação que ele recebeu. Em outras palavras, ele não diz, assim diz o Senhor, mas ele disse, eu vos digo. Moisés, o mediador da lei, serviu como servo na casa de Deus, mas Cristo, o criador da lei, governa como filho sobre a casa de Deus. Talvez você reconheça essas palavras de Hebreus capítulo 3, versículos 5 e 6. Quando Paulo diz que Cristo é o fim da lei para todos os que creem, em Romanos 12, versículo 4, ele quer dizer que o poder da condenação da lei esgota suas acusações em Cristo. Agora, isso é a aliança da lei, a aliança mosaica. Agora vou falar um pouco sobre a aliança do reino, a aliança davídica. Na aliança davídica, os propósitos de Deus alcançam a fase culminante na época da antiga aliança. Nós temos o clímax da antiga aliança na aliança davídica. Sobre Davi, o reino chega. Deus formalmente estabelece a maneira em que ele governará entre o seu povo. A época de Davi foi um momento de grandes desenvolvimentos, grande progresso na história da redenção. Até esse ponto, o culto era centrado num santuário móvel, o tabernáculo. E agora o culto torna-se centralizado e focado no templo. A arca é trazida para Jerusalém. E Deus escolhe a tribo de Judá e a casa de Davi como o instrumento pelo qual exercerá sua soberania. A passagem fundamental sobre a aliança davídica é 2 Samuel capítulo 7. E ainda que a palavra aliança não seja usada nesse capítulo, nós falamos sobre o fato, nas últimas aulas, sobre o fato que nem sempre nós encontramos a linguagem da aliança ou do pacto quando encontramos, na verdade, aliança ou pacto ou atividades pactuais na Bíblia. Mas ainda que essa palavra aliança não seja usada aqui, não há dúvida de que uma aliança foi estabelecida nesse ponto da história de Israel. A Escritura fala claramente sobre a aliança que Deus fez com Davi. 2 Samuel 23, versículo 5, Salmo 89, versículos 3 e 4, Salmo 132, versículos 11 e 12. Eu vou ler esses versículos com vocês. 2 Samuel 23, versículo 5, primeiramente, não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? E Salmo 89, 3 e 4. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. E finalmente, Salmo 132, versículos 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. O rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no
teu trono. E agora, vamos examinar a aliança davídica com um pouco mais cuidado, falando primeiramente sobre o evento histórico, o contexto histórico. Davi tomou Jerusalém dos jebuseus e estabeleceu a localização permanente do seu trono. E ele trouxe a arca da aliança, a arca de Deus, para Jerusalém. Na história famosa, Davi está trazendo a arca em Jerusalém e dançando com toda a sua força, celebrando esse evento tão importante na história do povo de Deus. Deus deixou Davi descansar de todos os seus inimigos depois de uma vida de guerra. E o contexto foi preparado para a inauguração formal da aliança davídica. Agora, esse é o contexto histórico. E agora, a essência do conceito dessa aliança. Esse capítulo, em 2 Samuel, capítulo 7, descreve a maneira pela qual Deus continuou a se identificar com o seu povo. Versículo 6. O princípio Immanuel, Deus conosco, está no cerne da aliança davídica, como nós encontramos em versículos 3 e versículo 9. E uma conexão entre dinastia e morada aqui. Nós encontramos nesse capítulo, Davi não construirá a casa de Deus, mas Deus construirá a casa de Davi. Deus estabeleceria a dinastia de Davi, e a dinastia de Davi estabeleceria a morada permanente de Deus. Mas isso é feito de acordo com a ordem da graça. Em primeiro lugar, Deus estabelece soberanamente a dinastia de Davi. Então, a dinastia de Davi estabelecerá a morada do Senhor. Nós vemos esse progresso, essa ordem das coisas. E também nós temos a conexão entre o filho de Davi e o filho de Deus, essa linguagem. Porque esse capítulo também enfatiza a conexão entre o filho de Davi e o filho de Deus. Deus promete que os descendentes de Davi se sentariam no trono de Israel para sempre. E também que o rei davídico teria uma relação especial com Deus. Deus será seu pai e ele será o filho de Deus. Versículo 14. Também podemos pensar em Salmo 2, versículo 7, que fala na mesma linguagem. E Jesus Cristo aparece como o melhor cumprimento dessas duas linhas sucessórias. Ele é o filho de Davi e, ao mesmo tempo, ele é o filho de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, e nós encontramos muitos exemplos dessa conexão nos evangelhos também. O filho de Davi é o filho de Deus. Então, o filho de Deus, ele é o mediador da aliança. Hebreus capítulo 1, versículo 2, Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6. Moisés, Josué, eles anteciparam esse papel, mas o que é distintivo sobre a aliança davídica é o estabelecimento permanente de alguém que serviria nesse papel vital. E agora, as promessas centrais. Os propósitos de Deus se centram em dois pontos. Primeiro, a linhagem de Davi e o trono de Jerusalém. A linhagem de Davi e o trono de Jerusalém. Agora, depois de Salomão, nós sabemos a história triste, o reino seria dividido, mas por causa do compromisso da aliança de Deus, uma tribo seria dada a seu filho. Nós lemos em 1 Reis, capítulo 11, versículo 13. E nós vemos o mesmo compromisso em 2 Reis, capítulo 19, versículo 34, e 2 Reis 20,
versículo 6. Mas os pecados de Manassés, o rei, trariam desastre, como nós lemos em 2 Reis, capítulo 21, versículo 4, versículo 7, 2 Reis 23, versículo 26. O reino de Israel era real. Deus reinava no meio do seu povo. Mas com todos os fracassos, todos os problemas, as falhas de Israel, era apenas, isso poderia funcionar como uma sombra da realidade, da realização que estava por vir. Agora, o caráter do pacto davídico. A aliança que Deus estabeleceu com Davi se encaixou no propósito divino de redimir um povo para si mesmo. Os propósitos de Deus de estabelecer uma linhagem real, messiânica, através de Davi, esses propósitos não seriam frustrados. Como todas as alianças de Deus, esta aliança tem um aspecto condicional. Há condições a essa aliança. O propósito divino de redimir um povo para si mesmo garante que essas condições serão atendidas. Mas essa certeza não pode aliviar o indivíduo da sua obrigação ante as estipulações da aliança. De novo, nós temos aqui o relacionamento entre a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano. A responsabilidade ainda cai na pessoa, no ser humano que está uma parte dessa aliança. A aliança de Deus sempre tem um certo resultado. A presença de uma ameaça de julgamento não implica um colapso da certeza de que Deus finalmente terá sucesso em sua intenção de redimir seu povo. O papel de Jesus Cristo como a última semente de Davi também deve ser considerado. A aliança de Davi dependia condicionalmente do cumprimento responsável das obrigações da aliança por Jesus Cristo, a semente de Davi. Ele cumpriu todas as obrigações da aliança. Entretanto, uma questão permanece. Na aliança foi dada a certeza de que a linhagem de Davi se sentaria no trono de Israel para sempre. E talvez você está pensando sobre isso também. Mas é claro, os descendentes de Davi deixaram de ocupar o trono de Israel. A dinastia davídica durou mais que 400 anos, mas chegou ao fim. Não durou, não permaneceu para sempre. A dinastia de Davi antecipou, sob a forma de uma sombra, o caráter eterno do reinado de Jesus Cristo. A realidade do Redentor messiânico que finalmente uniu o trono de Davi com o trono de Deus, o filho de Davi e o filho de Deus. Nós devemos entender o fracasso da dinastia davídica nesse contexto. Inerente a todos os tipos do Antigo Testamento, estava uma inadequação que exigia uma satisfação mais perfeita. Sempre houve uma falha, ou algo que não estava presente sob a antiga aliança, que seria realizada na nova aliança. E além disso, não devemos pensar na dinastia davídica de forma secular. O trono de Israel é virtualmente identificado com o trono de Deus. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 22. O trono dos descendentes de Davi é nada menos do que o trono do próprio Deus. A conexão espiritual aqui é algo mais do que um reino físico, um reino terreno. O fato de que o Cristo, o Messias, o ungido de Israel, está sentado à destra de Deus tem tudo a ver com o trono de Davi.
O reinado atual de Cristo representa o cumprimento das antecipações do Antigo Testamento a esse respeito. Nós lemos Atos capítulo 2, versículos 30 a 36. Atos capítulo 2, 30 a 36. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora nós vemos o reinado de Cristo sentando na destra do Deus Pai, realizando, cumprindo as promessas e as sombras da antiga aliança, especialmente da aliança davídica. Agora eu quero falar, concluindo essa parte sobre a aliança davídica, falar um pouco sobre a decorrência histórica dessa aliança. Os livros dos reis enfatizam repetidas vezes a fidelidade de Deus à aliança e a veracidade da palavra da aliança de Deus. No final, Deus castigou os filhos de Davi de acordo com as disposições da aliança. Entretanto, ele nunca removeu a sua bondade amorosa como fez com a casa de Saul. Mesmo enquanto o último membro da dinastia de Davi ficou preso, Deus não se esqueceu de sua misericórdia pactual. Nós lemos em 2 Reis, capítulo 25, 27 a 30. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 10º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere a Joaquim, rei de Judá. Falou com ele benignamente e lhe deu lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou-lhe as vestes do cárcere. Joaquim passou a comer pão na sua presença todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante os dias da sua vida. Então nós vemos a misericórdia de Deus até nessas circunstâncias ruins que esse rei Joaquim estava experimentando em captividade em Babilônia. O drama da história dos reis se conclui com o cenário marcado para o retorno do filho de Davi ao trono de Israel. A consumação dos propósitos da aliança de Deus ainda não tinha sido realizada, que nos leva a Cristo. A Cristo, a aliança da consumação. A expulsão do povo de Deus da terra prometida no momento do exílio mostra a falha absoluta, completa do povo sob a antiga aliança. Esta falha relaciona-se não apenas com a aliança mosaica da lei, porque a fim da monarquia davídica e a destruição de Jerusalém cumpriram a maldição associada à aliança davídica, e a expulsão de Israel da terra prometida é uma reversão da beneficência expressada na aliança com Abraão. Embora fossem fisicamente circuncidados, os descendentes de Abraão são agora tratados como pessoas não circuncidadas e expulsos
da terra. A promulgação da maldição da aliança mostra a necessidade de uma nova forma de administração da aliança com uma eficácia mais duradoura do que a forma pela qual a aliança foi administrada por meio de Abraão, Moisés e Davi. E uma vez que a nova aliança reúne as várias vertentes da promessa da aliança ao longo da história, ela pode apropriadamente ser designada como a aliança da consumação. Em Cristo, a essência do princípio da aliança é cumprida. Eu serei seu Deus e vós sereis o meu povo. E como nós já ouvimos em outras aulas, o texto-chave do Antigo Testamento relativo à aliança da consumação é Jeremias 31 a 34. E vamos ler esses versículos mais uma vez. São centrais e muito importantes aqui. Jeremias 31 a 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O profeta Jeremias profetizou o juízo sobre Israel. Porque Israel continuou no pecado sem arrependimento, Deus expulsaria a semente de Abraão da terra prometida. Mas a palavra do julgamento não foi e não seria a última palavra, a palavra final. Havia um decreto de destruição, contudo, juntamente com esse decreto, o profeta também introduz uma esperança para Israel. Enquanto a passagem central relativa à nova aliança é Jeremias 31, versículos 31 a 34, o contexto maior revela um número de fatores importantes. Primeiro, o retorno de Israel exilado para a terra da promessa. Jeremias 30, versículo 3. O povo de Israel seria recolhido de todas as terras a que o Senhor os tinha conduzido em sua ira. O profeta Ezequiel também associa a aliança eterna com a reunião de Israel na sua própria terra. Ezequiel 37, versículos 21 a 26. A restauração completa da bênção de Deus na terra da promessa é um outro aspecto. Jeremias 31, 38 a 40. Ezequiel 37, versículo 12. Os dois profetas, Jeremias e Ezequiel, relacionam a restauração da terra com o motivo da ressurreição. Os mortos serão trazidos à vida para que eles também possam participar da renovação completa realizada pela nova aliança. E também nós vemos uma ênfase sobre o cumprimento divino dos compromissos anteriores da aliança. Nesta nova aliança, Deus cumpriria todas as promessas das alianças que ele havia estabelecido anteriormente com o seu povo. Ezequiel enfatiza especialmente e particularmente o cumprimento de promessas das alianças anteriores através da nova aliança. Davi será rei sobre Israel. A nação andará de acordo com os estatutos da aliança mosaica.
e as pessoas viverão na terra prometida a Jacó. As conexões são incríveis aqui, o que nós encontramos em Ezequiel 37, versículos 24 a 25. Enquanto nós vemos a continuidade da operação, o que Deus está fazendo ao longo de todas essas manifestações da aliança. Também há uma ênfase sobre a renovação interna pela obra do Espírito Santo de Deus. Jeremias 32, versículo 40. Ezequiel 37, versículos 14 e 23. Jeremias 3, versículo 17. Uma característica única da nova aliança é o seu poder de transformar os corações de seus participantes, não só o exterior. Também temos esse aspecto, o perdão total dos pecados, completo. Jeremias 50, versículo 20, 33, versículo 8. Também ouvimos sobre a união de Israel e Judá. Israel se unirá com os filhos de Judá para buscar o Senhor. Jeremias 50, versículo 4. Um rei da linha davídica governará a nação unida. Ezequiel 34, versículo 23. E o povo de Deus, ligado ao Deus da aliança, na nova aliança também está vinculado inseparavelmente. E em último lugar, nós temos o caráter eterno da nova aliança. Os pactos abraâmico, mosaico, davídico são todos caracterizados como eternos. Mas a nova aliança nunca será substituída por uma outra aliança. Jeremias 50, versículo 5. As alianças anteriores podem ser consideradas eternas na medida em que encontram sua realização na nova aliança. Então faz sentido dizer que o pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, esses pactos são pactos eternos, porque são ligados completamente e tomados na nova aliança. Os profetas falam de novidade para referir a sua antecipação quanto às futuras relações de Deus com seu povo. Eu vou ler algumas passagens aqui. Isaías 42, versículo 9. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu las farei ouvir. Isaías 43, versículo 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 48, versículo 6. Já o tens ouvido, olhai para tudo isto. Porventura, não o admites? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que não conhecias. Isaías 62, versículo 2. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. E Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ezequiel também, não é somente Isaías, mas Ezequiel também espera o dia em que Deus colocará um espírito novo dentro do seu povo. Ezequiel 11, versículos 19 e 20. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E também Ezequiel 36, versículos 24 a 28.
Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Temos essas palavras bem conhecidas. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Em Jeremias 31, versículo 32, o profeta enfatiza a novidade da nova aliança, distinguindo suas expectativas de uma experiência da nova aliança para Israel da experiência da nação no passado. Ele não se refere à inauguração formal da aliança que aconteceu no Sinai, mas fala da aliança estabelecida no dia em que o Senhor tirou Israel do Egito. E esta forma de referência enfatiza a unidade histórica das várias relações da aliança. Deus tirou Israel do Egito porque estava sob as provisões da aliança com Abraão. Então, Jeremias não está simplesmente contrastando a nova aliança com a aliança mosaica. Ele está contrastando a nova aliança com a totalidade dos tratos da aliança de Deus com Israel no passado. A nova aliança substituiria todas as relações pactuais anteriores. Entretanto, a novidade da nova aliança não está em contradição absoluta com os pactos anteriores. Jeremias não condena a antiga aliança, ele condena Israel por romper, quebrar a aliança. Uma parte integrante da nova aliança será a impressão da lei nos corações do povo. O conteúdo da lei da aliança proporcionará uma base para a continuidade entre a antiga e a nova aliança. A antiga aliança era uma aliança redentora, não uma aliança legalista. E é importante lembrar e destacar esse ponto mais uma vez. A antiga aliança não era uma aliança legalista, mas uma aliança redentora. A substância das duas alianças, em termos de sua intenção redentora, é idêntica, é a mesma coisa. Jeremias enfatiza o perdão dos pecados como fundacional no estabelecimento da nova aliança. E sob a antiga aliança, os constantes sacrifícios pelos pecados comunicavam claramente o fato de que o pecado não era realmente removido, mas passado. A cerimônia do dia de expiação tinha que ser repetida anualmente, todo ano, ano após ano. As disposições da antiga aliança não poderiam provocar a remoção real de transgressões. Mas Jeremias antecipa o dia em que o real substituiria o típico. Quando os pecados seriam perdoados, nunca mais seriam lembrados. Ao remover o povo de Israel da terra prometida, o Senhor dramatizou o fim do relacionamento da antiga aliança. Uma história da aliança inteiramente nova deveria começar. Um povo que seria a própria possessão de Deus deveria ser novamente constituído. Isto é o que a referência de Jeremias a uma nova aliança significa. E agora eu quero falar um pouco sobre o corporativo e individual na nova aliança, porque também esse assunto é um assunto muito discutido
e há muitos debates sobre o relacionamento entre os aspectos corporativos e individuais na nova aliança. E algumas vezes pessoas dizem que a grande diferença entre a antiga aliança e a nova aliança é que a nova aliança é mais individualista, menos corporativa. Por exemplo, R.K. Harrison, ele diz: ao aclamar esta nova forma de relacionamento pactual, Jeremias e Ezequiel viram que o conceito mais antigo de uma relação corporativa havia mudado completamente, pondo o indivíduo como substituto da nação como um todo. Provavelmente a contribuição mais significativa que Jeremias fez para o pensamento religioso foi inerente à sua insistência de que a nova aliança envolvesse uma relação individual do Espírito. Quando a nova aliança foi inaugurada pela obra expiatória de Jesus Cristo no Calvário, este importante desenvolvimento da fé pessoal e espiritual, em vez de corporativa, foi realizado para toda a humanidade. E os pensamentos de Harrison aqui, o teólogo, não são pensamentos únicos a ele. Contudo, Jeremias não estabelece uma relação de fé pessoal na nova aliança em oposição a uma relação corporativa. Ele mantém ambas com igual ênfase. A nova aliança deve ser feita não apenas com os indivíduos, mas integralmente de acordo com todo o padrão do tratamento de Deus com o seu povo em toda a história redentora. A nova aliança seria feita com a casa de Israel e a casa de Judá. Mas o que deve ser entendido pelo termo Israel? E como mencionado anteriormente, é claro que um israelita nunca foi definido apenas como uma pessoa etnicamente descendente de Abraão. Desde o início, nunca foi o caso. Qualquer gentil poderia se tornar judeu de pleno direito ao professar a fé de Abraão, e qualquer um dos descendentes de Abraão poderia ser excluído do povo da aliança ao violá-la. Israel nunca poderia ser definido estritamente ao longo de linhas étnicas. Mas, ao mesmo tempo, não devemos subestimar o aspecto étnico, porque a comunidade étnica dos descendentes de Abraão foi essencialmente incorporada como o povo da aliança de Deus. Isto ajuda a entender a nação de Israel sob a antiga aliança como uma representação tipológica de uma nova realidade da aliança. A nação da antiga aliança, Israel, antecipa a realidade da nova aliança do povo escolhido de Deus, reunido como uma nação consagrada a Deus. O povo de Deus da nova aliança é a realização atualizada de uma forma tipológica. Aqueles que compõem o povo de Deus hoje em dia devem ser reconhecidos como o Israel de Deus. Como pessoas unificadas, os participantes da nova aliança hoje são Israel. E o próximo conceito que devemos considerar é o conceito bíblico de corporativismo. O conceito da aliança pressupõe inerentemente um povo com quem a aliança é estabelecida. O aspecto comunitário do relacionamento da aliança está sempre presente. Esse aspecto corporativo se refere a uma promessa graciosa a ser reivindicada pela fé, que aparece claramente nas disposições feitas ao longo das linhas genealógicas. Deus não só faz promessas sobre a salvação do crente individual. Ele também oferece promessas em relação à semente do membro da aliança, das gerações. Jeremias 32, versículo 39.
o Senhor promete: dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos. Portanto, o elemento corporativo é tão importante sob a nova aliança como foi no âmbito do antigo. O princípio genealógico, em que falamos numa das primeiras aulas, é um aspecto integral de cada aliança. É uma promessa graciosa que é recebida pelos participantes da nova aliança. E, finalmente, o aspecto corporativo e o aspecto individual da aliança não são princípios mutuamente exclusivos. A presunção ocorre quando o aspecto corporativo é reconhecido além da individualidade. E o isolacionismo ocorre quando a individualidade é reconhecida além do aspecto corporativo. Quando faltamos equilíbrio para aplicar a realidade da aliança à nossa vida, de forma prática e não apenas teórica. Precisamos enfatizar o aspecto corporativo e individual, juntamente com a continuidade e a mudança, o desenvolvimento nas várias manifestações da aliança. E por isso, essa ênfase aqui, nas várias manifestações da aliança. Porque não é somente uma coisa que nós pensamos em termos teóricos. Não é somente teologia sistemática que nós gostamos de debater. Mas, como eu disse na primeira aula, a doutrina da aliança é a doutrina que nós precisamos aplicar e também ensinar nossas congregações, como pastores, como aplicar essa doutrina. E com isso, nós chegamos ao final desta introdução às diferentes manifestações da aliança. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e a nova aliança em Cristo. E também estamos chegando ao fim dessa primeira parte, como eu disse na introdução, essa primeira parte desse curso. Nas próximas aulas, nós vamos considerar algumas questões sobre a história da teologia da aliança, também alguns pontos controversos na doutrina da aliança, por exemplo, a relação entre a aliança e a eleição, como nós trabalhamos com esses conceitos, essas realidades teológicas. Mas também o IJC, o Instituto João Calvino, vai em breve oferecer aqui no canal do YouTube um curso sobre catequese. E também, quando nós falamos sobre a prática das igrejas reformadas, a prática desde a reforma protestante. E quando nós falamos sobre, como eu disse na primeira aula, sobre a doutrina reformada raiz. Catequese é mais uma coisa, mais um aspecto da doutrina e prática reformada que nós enfatizamos, que nos distingue também das igrejas evangélicas ao nosso redor. E eu vou ensinar uma série de lições mais breves sobre a prática da catequese, como nós fazemos catequese, o propósito e também as técnicas e a teoria da catequese, dessa prática na igreja. Então, chegamos ao fim dessa parte e espero que vocês são abençoados por esse curso e vão também participar nos cursos que estamos ainda desenvolvendo e vão custar.